Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo aqui para vocês nossa segunda parte de Inside, onde a gente vai percorrendo todo esse caminho dessa criança prodígio, forte pra caramba, inteligente pra caramba, que vai nos guiar por dentro de uma instalação, parece ser militar, parece ser governamental, parece ser alienígena, não sabemos, mas o que sabemos é que a gente precisa chegar a algum lugar. Então nós estamos aqui na nossa segunda parte, se você chegou aqui nesse episódio, vou deixar aí a playlist do Craftando Joga para tanto você ver todos os episódios de jogos que a gente já teve até então, seguindo aqui até nós chegarmos onde nós estamos. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque se eu vejo que a galera tá curtindo, e aí eu lanço a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, porque todos os episódios já estão gravados e eu só vejo de acordo com as suas vontades e assim eu mando os episódios de acordo com o que for saindo dentro das suas necessidades. Apareceu, puxa, a galera tá gostando, deu uma quantidade de likes, deu uma quantidade de visualização, pá, próxima parte e assim por diante. E como eu já falei, como ele é um jogo, nada melhor narrar a minha versão game. Então, vai lá! Então vocês até podem já ir vendo, a gente já começando, a galera andando. E é legal pelo fato, principalmente porque essa questão zombídica transforma como se fosse uma interação meio que uma coisa que meio que vai transformando você pelo fato de que será que é uma coisa a se prever, é uma coisa a se construir? São pensamentos interessantes de fatores interessantes. Uma coisa que eu acho interessante, principalmente aqui quando a gente pega esses robôs que aparecem, é tentar estipular qual seria o padrão tecnológico dessas construções. Será que por acaso é algo mais tecnológico a que nível? Porque não me parece ser um tipo de segurança tão cabulosa, mas talvez seja níveis. Da mesma forma que no começo tinha pessoas como segurança, depois robôs como segurança. Então talvez os níveis de segurança vão sendo alterados de acordo com os níveis de locais que tem. São bases diferentes, com prioridades diferentes, com níveis diferentes de seguridade. E o legal desse momento é aquela questão do qual é o tipo de conflito que você vai abordar. Porque já que você tem que trabalhar uma questão mais mimética aqui, de que temos que ser como eles, esse temos que ser como eles me traz tanto uma ideia de espionagem e infiltração, mas também um gatilho de que será que eu sou como eles? Será que eu deveria ser como eles? Será que por que caramba eu tenho que me passar por eles? Porque se eu sou um ser humano e aquelas pessoas são seres humanos também, por que eu tenho que fingir que eu sou um ser humano como eles e não um ser humano comum? Então eu achei interessante essa proposta, principalmente porque, considerando os fatores futuros que a gente tem no final dessa história, se passar por eles faz todo sentido de ter aqui. Porque quando a gente fala sobre infiltração, é não ser vistos. Mas se passar por outro, tem um sentimento um pouco diferente, tem uma proposta narrativa um tanto diferente. Meio que um James Bond que precisa entrar na surdina é diferente de um James Bond que tem que se passar como alguém que faz parte daquilo. Porque os perigos são diferentes, os requisitos são diferentes, a forma de pensar é diferente. Então eu acho bem legal essa proposta, porque quando a gente fala sobre se passar por, é você querer adentrar num círculo de pertencimento
que você não é? Ou será que é? Porque futuramente nessa história a gente percebe que sim, esse adentrar dentro, né, no caso, se passar por eles, é simples, porque nós somos como eles. E essa discussão eu acho interessante narrativamente, apesar de ser aqui o comecinho da história, essa segunda parte de 6, esse primeiro terço, tem tudo a ver com a questão da jornada, por exemplo, que a gente fala sobre a estrutura dos 3 atos. Dentro do primeiro terço tem a problemática, onde aqui você tem a questão problemática. Até que você é descoberto. Você sendo descoberto, é aquela coisa, até que ponto você realmente é descoberto, ou até que ponto você realmente é testado. Porque os cachorros que vão atrás de você não parecem ser tão inteligentes. Porque facilmente você consegue se safar disso. Mas pelo menos agora você é testado novamente sobre a sua questão de infiltração. Você conseguiu se passar por alguém infiltrado. Eu acho interessante essa proposta de que talvez ser como eles são apenas mais um teste de ser diferente. Ou será que não? A questão do puzzle aqui, você percebe, como eu falei no outro episódio, o grau de dificuldade, o como isso começa a ser um pouco mais dificultoso entre um e outro. Onde agora a gente tem que fazer toda a manipulação do personagem zumbídico, desse humano aí bizarro. Porém, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis quando a partir tem uma associação de comandos dentro do mundo bizarro. Abre, puxa, pega, volta, leva. Agora pega um, pega dois, pega três e volta. Onde nós temos um puxando que um, puxando dois, que puxando três. Então eu acho bem legal essa proposta, porque como eu falei para vocês no outro episódio, existe uma diferença de grau de dificuldade de acordo com os níveis que vão passando. Onde cada nível traz uma habilidade diferente, onde a gente tinha uma questão de força, nesse 2 a gente tem esse mimetismo, inteligência e percepção. Então eu vejo que cada um dos níveis traz uma proposta diferente dentro de algo que seria interessante para conosco, para com nós. E a gente ser alguém de forma diferente. Um outro ponto que eu acho bem legal sobre a questão de água, por exemplo, é que nós viemos da água, no caso a raça humana, ela surgiu, né, como na verdade todo um ser terrestre surgiu do mar. Então eu acho bem legal sobre isso. E a questão também de que nós nascemos num ambiente aquático, no caso a bolsa amniótica dentro do útero da nossa mãe, e sai para o mundo terrestre. Então eu vejo muitas vezes essa questão de voltar para a água como voltar às origens muitas vezes. Tanto que a posição fetal, que é o abraçar-se a si mesmo, tem muita questão forte, principalmente com a volta das águas. Tanto que a galera muitas vezes gosta de ir pra praia como um sentimento de volta do filho pródigo. Muitas vezes utilizando isso na virada de ano, como renovação, a volta para casa, a água. Então toda vez que tem fase da água, de alguma forma eu fico pensativo de o quanto isso não talvez traga uma ideia de volta para origens de alguma forma.
Uma coisa que é bem legal, né, aqui no jogo do Inside, que vê bastante com o Limbo, são aqueles quebra-cabeças multifacetários, onde você precisa ir numa região, pegar algo para voltar na região e poder completar o desafio de uma maneira melhor. Então eu acho bem legal quando tem essa proposta de esse quebra-cabeça não tridimensional, onde tudo você consegue ver dentro da fase, mas esse meio que de bem entre aspas quarta parede, de poder ir pra frente, voltar pra lá e voltar. É bem legal que eles gostam de trabalhar muito com questão de timing, né? De saber o momento de ir, o momento de voltar. E novamente nós temos aí uma criança bem forte, né? Nessa altura, de uma forma geral, ou você arrebentaria sua perna, ou você poderia, tipo, até quebrar a coluna. E novamente ali os doguinhos passando ali no fundo. No primeiro momento eu pensei que ele não ia pular, depois ele pulou. Eu achei, faz sentido, mas como ele é bem mais lento, então eu acho que eu consigo me livrar dele, porque na terra ele é bem mais rápido que eu. E diferentemente do Limbo, você percebe que a gente sempre mantém dentro das construções. Mesmo que a gente suba um tanto, desça um tanto,
a gente sobe e desce numa mesma proporção, mantendo-se no mesmo nível. Diferente do limbo que a gente tinha que desce, 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 depois sobe, 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 depois desce, sobe, e vira e gira e tal, mantendo facilmente ser uma, uma questão atemporal, espacial, mas aqui principalmente pelo fato de você conseguir manter o para cima e para baixo, e nunca ser muito para baixo ou muito para cima, mantendo em algum momento essa linearidade. Então eu acho bem legal isso. E até essa proposta de entrar no submarino que a gente está vendo, eu sinto um pouco de mergulhar a si mesmo, porque tem muitas profundezas e quanto mais talassofóbico é o negócio, como vou mostrar aqui essa expansão, essa ideia de que essa pequenez é bem interessante, porque remete bastante à última cena do primeiro final, que é estar imerso, estar conjunto, estar sozinho. Então eu acho bem legal essa proposta bem talassofóbica que tem aqui dessa pequenez, e quanto mais descendo, mais abissal, mais profundo dentro de si, gera essa proporção. Então eu acho bem legal quando a parte narrativa traz esse movimento de câmera mostrando essas diferentes percepções temporais e percepções espaciais. E legal é que esse silêncio remete bastante coisa. Não tem trilha sonora, dentro da água, os sons ocos. Claro que a ideia talvez seja uma ideia talvez de mostrar um pouco essa realidade, esse realismo do silêncio, mas considerando todos os barulhos, as trilhas sonoras que a gente teve até então, e agora entra nesse silêncio, por que entrou em silêncio? Porque o estímulo sonoro deixou de existir. Muitas vezes o silêncio diz muito mais do que uma trilha sonora obscura ou alguma coisa. Então essa ideia de silêncio por detrás remete àquela preocupação ou simplesmente aquele mistério do e aí? Né? Então, novamente, a gente desce, 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 depois sobe, sobe, sobe. Então, no caso, a gente sempre mantém uma ideia de linearidade, pelo menos de um realismo. Que mesmo que a gente desça, a gente sobe uma mesma quantidade. Então não existe algo meio que surreal. Mas sim, estamos dentro de uma base, que a gente desce, a gente sobe, porque estamos no nível do mar, né? No caso, pelo menos horizontalmente. Então eu acho bem legal essa ideia, principalmente porque quando a gente fala sobre um jogo de mistério juntamente com um jogo de ação, a gente tem que imaginar o quanto é mistério, o quanto é ação no caso do gênero da história. A gente percebe pelo tom, pelo timbre, pela trilha sonora, pela palheta, que é um jogo de mistério com tons de ação. Ou seja, o principal ponto de desenvolvimento é um desenvolvimento de mistério. Então eu acho que quando a gente fala sobre isso, quando a gente tem o principal elemento narrativo, o mistério, os elementos narrativos precisam fazer jus aos elementos de proposta de interpretação narrativa. Ou seja, todos os elementos que trazem propensões, trazem pensamentos, trazem propostas, trazem reflexão,
têm que ser utilizados e precisam ser refletidos de alguma forma. O porquê o diretor de arte escolheu isso aqui? Por que o roteirista escolheu aqui? Por que o designer escolheu isso? Porque a pessoa que desenvolveu... Então, a ideia, principalmente quando a gente fala sobre um jogo de mistério, é pensar no mistério. A ação serve para também não ser só, no caso, cinemáticas, ou só no caso, um filme. É um jogo. Se é um jogo, precisa ter minimamente uma ação, precisa ter minimamente uma investigação, precisa ter minimamente alguma coisa. Então eu acho bem válido quando a gente traz essa proposta de isso aqui é o que a gente está fazendo, é o que a gente está pensando, porque gera essas reflexões. Porque num jogo de mistério, seja indie ou qualquer coisa, precisa gerar gatilhos de curiosidade, onde cada elemento tem que gerar uma curiosidade de por que está ali, mas tem que ter um gatilho de antecipação. Com certeza precisa de um gatilho de antecipação. Para aqueles que não sabem, um gatilho de antecipação basicamente é você gerar um mistério tão grande a longo prazo, gerando uma ideia de que eu, leitor, eu, jogador, eu, pessoa que estou usufruindo disso, preciso puxar a informação mais para próximo da minha realidade e gerar uma teoria. Criar gatilhos da antecipação é geralmente criar teorias. Quanto mais forte é o gatilho da antecipação, mais fortes são as teorias propostas para as pessoas sobre o que você está fazendo. O gatilho de curiosidade gera uma curiosidade pontual, uma curiosidade próxima, onde você gera uma curiosidade e resolve. Gera e resolve. No caso de uma antecipação, você gera teorias, propostas, gatilhos que vão ser respondidas mais para frente. Então, num jogo de mistério, um jogo de suspense, principalmente como esse de investigação e ação, precisa gerar gatilhos de antecipação. Como? Gerando red herrings, falentando lanternas, fazendo cliffhangers, armas de Jacobs. Então, é interessante e precisa ter esse tipo de coisa. Então, pessoal, esse aqui foi o Insight episódio 2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, novamente, reforçando, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vejo que se vocês gostam disso, sai o próximo episódio, 3, 4, 5 e o finale. Como eu falo para vocês, eu já joguei, então com isso eu vou trazendo as narrativas e assim vai tendo as partes mais pontuais e com isso a gente vai ir descobrindo e conversando e narrativando tanto o final original quanto o final secundário que traz algumas reflexões um tanto interessantes, beleza? Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!